Eu sou a Tati Cola Eu sou a Tata Cola. e somos as inigualáveis irmãs Cola. Malabaristas há 10 anos, pesquisadoras da comicidade feminina. Viemos de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e é lá onde a gente faz a maior parte do nosso trabalho. A gente também faz parte de um coletivo de mulheres do circo em Ribeirão Preto, chamado Cabarelas. Com esse coletivo a gente idealizou e organizou de forma independente o primeiro encontro internacional de mulheres do circo, que aconteceu agora em 2018. Incrível, acolhendo muitas mulheres. E esse eu acredito que é o nosso grande papel hoje no circo e na arte, que é levar o protagonismo feminino para a rua, para o circo, para o palco, para onde for, não é? É isso aí. Começando a falar do espetáculo, foi uma concepção mesmo, foi um nascimento, ele demorou 9 meses para nascer. E ele conta a nossa história como mulheres e como artistas também. E aí a gente quis mostrar com ele o lugar do protagonismo da mulher no circo e na sociedade. Daí a gente se juntou com a companhia de Itacuja, que é lá de Ribeirão Preto, que é uma companhia de teatro. E quando eu e a Tess começamos, a gente não tinha muitas técnicas, né, de teatro, de rua, de comunicação. E aí essa companhia, eles deram a base assim pra gente, né? Eles até ajudaram no Cola Shows, que foi o nosso primeiro espetáculo que a gente criou sozinhas. E eles são artistas militantes, eles têm espetáculos de rua também. E a gente escreveu um PROAC para a montagem desse espetáculo, que não passou. E foi uma escolha, assim, a gente iniciar esse trabalho em toda essa dificuldade que a gente já tem, né, com investimento, com venda de trabalho, né. Mas a gente encarou isso, assim, foi um investimento muito alto, porque é uma produção grande, esse espetáculo, é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Ele tem uma dramaturgia, ele tem uma dramaturgia de luz, ele tem um cenário que faz parte do espetáculo, que interage com a gente e com o público. Isso. E ele trabalha uma convergência de artes, né? Isso que é bastante interessante desse trabalho, porque a gente foi para um caminho que a gente não está habituado, que é a dramaturgia. Então a gente teve uma preparação, uma provocação cênica para conseguir criar as cenas e nessa criação incorporar coisas da nossa vida, desde a infância até a vida adulta. E esse trabalho de 9 meses de criação despertou muitas coisas na gente, assim, tanto em mim e na Tati, quanto no grupo que estava dirigindo o espetáculo. Então, com isso surgiram outros trabalhos também. O Cabarelas foi um deles. Então, esse trabalho abriu muitas portas pra gente. Né? Como a Tati falou, depois desse trabalho a gente passou também por uma direção do nosso primeiro espetáculo, que é o espetáculo de rua. O Descendo do Salto também é um espetáculo de rua. A gente vai para a rua com ele, ele foi concebido nessa ideia mesmo, de estar na rua, de levar essa mensagem para a comunidade mesmo, para a sociedade, porque a gente acredita muito no poder da mensagem que o nosso trabalho pode levar. Então a primeira coisa que a gente pensou, antes da criação desse trabalho, foi para quem que a gente estava fazendo a arte. Né? Então, a partir dessa linha de pensamento, a gente escolheu sobre o que a gente queria falar, o que a gente queria mostrar. E vivendo o movimento que a gente está vivendo hoje em dia não tinha como ser diferente, né? De falar sobre o que a gente vive na pele enquanto mulher. Então a gente não conseguiu o PROAC para montagem do espetáculo, mas era mesmo... A ideia já era montar mesmo, independente do financiamento, então a gente pegou tudo que a gente tinha. Vendeu rifa. Ajuda dos amigos, né? Do que estava precisando, de doação, todo mundo ajudou. E foi bem a gente legal, entrou em contato com as lojas de malabares para conseguir desconto no material que faltava e a gente conseguiu, assim, foi bem bacana.
E a gente também conseguiu fazer a venda da estreia, o que ajudou muito também. E com a parceria com a Ditacuja, a gente conseguiu depois ir acertando o que precisava. Então a gente estreou o espetáculo em maio do ano passado. E no ano passado a gente foi contempladas com o PROAC de circulação, o que foi ótimo, porque é um trabalho que a gente tem dificuldade para vender. Eu acredito que seja por essa mensagem direta com relação a essa discussão que hoje vem crescendo, mas que não é todo lugar que compra, né? E então foi ótimo a gente conseguir essa circulação. A gente levou para 10 cidades do interior paulista, junto com oficina de malabares. A gente escolheu cidades de médio e pequeno porte. Então, todas as apresentações a gente teve muito público, todas as oficinas a gente teve bastante público também, sempre contando com o apoio de grupos locais, né? Poucas cidades a gente teve apoio da prefeitura, mas algumas a gente teve, mais contemplados com grupos locais, assim, que ajudaram a mobilizar e divulgar, e foi incrível, assim. E aconteceram várias coisas, assim, na circulação, né? Desde quebrar a Kombi, que a gente viaja com uma Kombi e uma carreta para transportar esse espetáculo, que essa Kombi é da companhia de Itacuja. Então, tipo, desde quebrar a Kombi a bolsominions atacarem a nossa página do Facebook. Porque a gente chegou a apresentar em cidades minúsculas, por exemplo, foi o fato que aconteceu em Ibitinga, que é uma cidade pequena, conservadora, religiosa. E aí a gente começou o espetáculo, a roda estava gigantesca, assim, tinha muita gente. E aí durante o espetáculo a gente fala coisas que tem gente que se identifica, tem gente que se incomoda, né? E aí a gente usa de uma comicidade bem ácida, bem irônica. Então tem gente que não consegue lidar. E aí a gente via pessoas indo embora durante o espetáculo, assim, né? Famílias indo embora, jogaram uma Bíblia no meio do espetáculo, assim, no meio de uma cena. E aí a gente pegou um voluntário da plateia, que a gente tem um número com um voluntário, e aí a gente critica o Bolsonaro. A gente faz essa crítica, que ela não foi pro espetáculo na montagem, ela surgiu durante as apresentações, né? Porque a gente vai incrementando, vai colocando coisas que a gente vive do cotidiano, e é uma cena que critica a mídia, então a gente acabou falando e o cara era um eleitor do Bolsonaro. E tinham vários outros eleitores do Bolsonaro lá, né? E aí terminou o espetáculo, muita gente veio falar com a gente, agradecer, falar que gostou e tal. Só que ninguém vem criticar na cara, né? Trocar uma ideia. A pessoa vai lá no Facebook e começa. Vai te desmoralizar. E, assim, coisas muito bizarras. E de desconhecer mesmo sobre os programas do governo de incentivo à cultura, de apoio à cultura. Então, pessoas estão achando que a gente está recebendo do governo para denegrir o candidato. Eu falo, não, mas aí eu não preciso nem receber para falar mal, né, de um homem desse. Mas é bem difícil, assim, lidar com esse público, mas a gente está sempre aberta a conversar, a trocar uma ideia, porque a gente precisa disso, né? Se a gente está lá passando uma mensagem, a gente quer reforçar depois no pessoal, se precisar trocar uma ideia, entender algumas coisas, a gente está sempre aberta. Tanto que a gente nas oficinas a gente implementava com uma roda de conversa que não constou no projeto, mas que a gente sentia a necessidade de ter. Então, depois das oficinas, 15 minutinhos ali, falando sobre como foi conseguir o PROAC, como que era executar, o que é esse edital, não é? Da como onde é concorrer. dinheiro. Exatamente. E aí a gente teve essa preocupação de também levar essa informação, porque o pessoal desconhece. Entre a gente artista, a gente sabe o que é, mas a população não sabe o que é. E é importante eles saberem. Também, né? Quando a gente começou há 10 anos atrás,
a gente frequentava a convenção de circo, a gente já frequentava alguns encontros, né, que aconteciam ali no interior. E sempre foi muita minoria, mulher malabarista, mulher palhaça e principalmente no palco, né? Em alguma apresentação, sempre foi minoria, assim. A gente se despertou com isso não tem muito tempo, assim. É uma luta que a gente vem cravando de uns 4 anos pra cá, assim. E com certeza mudou muito. A gente vê crescendo esses lugares de protagonismo da mulher na cena, de festivais só para mulheres participar. E assim, com certeza já é muito diferente de muitos anos atrás, nesses lugares que a gente participa ativamente, né? Sei que ainda tem espaços que a grande maioria é o público masculino, branco, né? Mas esse cenário vem mudando e lógico que é fruto dessa luta, né? É fruto de a gente meter a cara, falar que isso acontece sim, que as pessoas têm que saber que isso acontece, que existe um machismo estrutural que reflete dentro do circo, reflete dentro das artes, não é só é social e reflete nesses lugares, não é porque a gente é artista que a gente vai estar além no nosso pensamento, porque infelizmente não é assim. Não é assim, ainda muitos lugares deixam a mulher em segundo plano, né? Então assim, eu acredito que tenha mudado muito esse lugar do protagonismo da mulher dentro de festivais, dentro de produções, né? A gente fala muito sobre isso porque a gente acredita que essa é uma luta nossa, assim. A gente demorou muito para estar dentro desse circuito, para estar conseguindo apresentar. E a gente só conseguiu estar nesse lugar depois que a gente encontrou referências, depois que a gente viu outras mulheres fazendo. Você vai pesquisar malabarista no YouTube, referências de malabaristas de 40, 50 anos atrás, você só acha homens. Dificilmente você acha mulher jogando malabares, são muito poucas, né? E aí, quando a gente começou também, não tinha muitas referências. Não. Tinha as meninas que estavam começando, assim, né? E aí, essas meninas surgindo na cena fortalece, elas te puxam pra cima, né? A gente vê elas fazendo, a gente fala, poxa, por que a gente não tenta também, né? Por que a gente não faz? E aí a gente vai e aí a gente incentiva outras meninas que estão vindo aí a fazer também. E a gente se juntar com a Michele, que foi a diretora do nosso espetáculo, que é da Companhia de Itacuja, que ela também estuda palhaçaria, fortaleceu mais. Então, quando a gente se une com mais mulheres, a gente fica mais fortalecidas. E aí isso ajuda a gente a seguir. E aí a gente vê esse movimento fortalecido em vários lugares, né? Mais aqui no Sudeste, mas eu acho que também esse cenário é geral, não é só do movimento de mulheres, né? Eu acho que é do circo em geral, assim. Mas a gente vê a rede se fortalecer, porque cria-se uma rede, né? E aí isso é massa, porque aí uma mulher lá do Nordeste fala pra gente o que elas estão precisando lá e como que a gente faz aqui, né? E aí ela vem pra cá pra ver como é que é. E aí a gente tenta ir pra lá também, então cria-se uma rede de mulheres que fica forte, porque a gente se reconhece na outra, né? Se identifica com a história, não tem como. Muitas mulheres que passam pela mesma coisa e agora essas histórias estão aparecendo, agora essas mulheres estão tendo coragem de falar o que passou, né? E isso vai fortalecendo e essa rede vai ficando cada vez mais forte. E é aí que a coisa flui, que a coisa funciona, porque é muita gente na mesma intenção, na mesma sintonia, na mesma vontade de fazer. Então a gente faz porque a gente sabe a necessidade que é. Então a gente faz sem grana, a gente trabalha para fazer
entende? Mas a gente faz. E eu acho que essa é uma semente que foi plantada e que agora não tem mais fim. A gente está na luta, tem muitas mulheres no mesmo caminho e é só pra gente crescer. E eu acho que a gente já conseguiu alcançar muita coisa, muita coisa. Eu já fico muito feliz com o que a gente conquistou até hoje e com o que a gente vai conquistar, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar ainda mais espaço nesses lugares. Antes, né? Sim, O lance é que não tinha registro, não se tem registro dessas mulheres. Elas poderiam existir, menos do que tem agora, sim, só que não existia registro dessas mulheres. Então se a gente caçar muito, a gente acha alguma coisa, mas é muito diferente comparado à quantidade de registro que tem de homens, sabe? E a gente vê na história as mulheres sendo apagadas mesmo. A gente vê qualquer vertente artística, as mulheres são apagadas. Ou pelos seus companheiros, ou pelos companheiros de grupo, né? Isso acontece, isso é real. E isso é uma coisa que a gente vem lutando muito pra gente registrar o que a gente faz, né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente executa, a ideia é existir um registro. Foto, vídeo, documentário, texto, porque é dessa forma que a gente vai reverberar daqui pra frente, né? E de uma maneira que não nos apaguem mais. Então eu acho que o grito é nesse lugar também, né? Pra galera saber que a gente tá aqui, que a gente não vai se esconder atrás do companheiro ou do cara que a gente tá trabalhando, a gente já não tá mais nessa, já passou. Porque isso acontecia muito, né? Essa é uma luta que eu acredito muito que vem de antes, assim, mas é uma onda que veio com toda essa carga política que vem acontecendo, né? Então, assim, é uma onda que não dá pra ignorar, né? Que, tipo, veio muito forte essa necessidade de falar sobre gênero, né? De falar sobre essas lutas de minoria, né? A gente precisa falar sobre isso. E a evolução da sociedade, né? E o humor passa por isso. A arte passa por isso, por essa evolução. Precisa acompanhar, né? Acredito que quem está indo contra essa corrente está ficando para trás. Infelizmente, a gente encontra essas pessoas. A gente encontra em todos os lugares que a gente vai. Sempre tem alguém. A gente tem que evoluir, né? Tem que saber que a arte já não é mais a mesma e que hoje em dia tem piadas que não funcionam mais. A gente pega muita gag tradicional de circo que é machista, que é homofóbica, que é racista. E hoje em dia não pega bem você fazer, entendeu? E tipo... E não só isso machuca as pessoas, sabe? As pessoas não se identificam. E aí você tem que se ligar disso. E aí é muito difícil mesmo você sair desse padrão. Porque você tem que criar coisa nova, você tem que pôr sua cabeça pra pensar. Poxa, então se eu não posso fazer piada com outra pessoa, então eu vou pensar o que eu vou fazer, do que eu vou falar, entendeu? E aí que fica difícil mesmo, que eu acho que tá a dificuldade. E aí a gente ainda encontra trabalhos com piada machista, que não está sendo legal mais, que está sendo cortada de vários lugares. Só que também a gente vê muita gente e instituições que às vezes não está preparado para falar sobre certos assuntos, né? Exatamente. Então a gente está numa linha, assim, meio que numa corda bamba, que a gente tem que tomar cuidado também, porque senão a gente não vende o nosso trabalho. Esse é um lugar complicado, porque a gente está falando sobre uma questão extremamente importante e a gente tem muita dificuldade para vender nosso trabalho para qualquer instituição. Muito trabalho. E quando raramente a gente consegue vender é de uma cobrança, assim, da galera cobrar para pedir pra gente ter cuidado com o que vai falar, da forma que vai falar, sabe? Como se a gente tivesse... Censura, né? Como se a gente estivesse insultando. Já falaram do nosso figurino, que no Descendo do Salto a gente usa maiô.
que a gente tem toda uma desconstrução, né, do padrão que a gente começa de um jeito, espetáculo, e aí a gente vai se desmontando e vestindo a roupa que a gente gosta. E aí tem uma cena que a gente fica de maiô. E aí já teve reclamação por causa de maiô. Já teve reclamação de uma palhaça do Cabarelas por causa de maiô, por causa de um número que ela fala abertamente sobre a sexualidade dela. E aí isso vira um problema para aquela pessoa que não quer sair da bolha dela e de repente explicar para o filho o que ele está vendo, o que está acontecendo. E aí a gente acaba sofrendo censura mesmo de instituição ou da pessoa que está lá assistindo, que aí ela já vem tipo, de uma forma agressiva, ou já posta, já faz um post no Facebook, nem vem trocar uma ideia com a gente, sabe? Já posta lá, e tal grupo fez uma apresentação de tal jeito e tananã, tananã, tananã. E aí vem uma onda conservadora agora, que acha que tem muito poder para falar de certas coisas, entendeu? E que acaba falando de coisas que não tem conhecimento. E aí é difícil, assim, né? Mas se a gente não persistir nisso, a gente acaba não fazendo o que a gente acredita. E aí o nosso trabalho vai virar algo que não vai contemplar a gente. Então aí a gente fica num limbo, né? Ou a gente fala de algo que a gente quer e incomoda, ou a gente vai fazer um espetáculo formatado já de um jeito que não tem crítica nenhuma. Social, né? Que aí não vai contemplar a gente, e aí o público também não vai pensar. Aí fica difícil. Sim. Sim, o feminismo é amplo, né? Existem várias vertentes. E aí que tá da gente conhecer sobre essas vertentes e sobre o que cada uma fala, né? Existe vertente dentro do feminismo que é extremamente transfóbica, né? Então, assim, tem algumas coisas dentro de algumas vertentes, falando assim, que não me contempla, que eu não concordo, né? Que eu acho que é prejudicial. Porque se a gente está tratando de momentos complicados, que a gente precisa acolher essa minoria, a gente tem que saber do nosso lugar de privilégio, primeiramente, né? Então eu, como mulher branca, classe média, né? Qual que é o meu lugar dentro do feminismo e o que eu posso fazer, né, para deixar de propagar essa... Não propagar, aliás, né, um abuso em cima de qualquer minoria que esteja dentro dessa vertente, né, dessa luta, e tomar cuidado com isso. Então, a minha realidade é diferente da menina negra que está inserida na comunidade. Minha realidade é completamente diferente da mulher trans, né? Então a gente tem que tomar cuidado e eu acredito que a gente tem que lutar junto, né? Qualquer luta que vá me afastar daquela pessoa que está sofrendo porque ela é uma minoria não é saudável, não me contempla, entendeu? Então, assim, eu acredito sim que dentro de algumas vertentes do feminismo tem, assim, aquela que não me contempla, que é abusiva, que é opressora. Mas eu não acho que ela é opressora com os homens. Acho que ela, dentro do feminismo, ela pode ser opressora com outras mulheres. Ou com trans, no caso, né, com as mulheres negras. Mas eu não acho que ela é opressora com homens. Eu também acho que não. Sim. A gente lidou com essa resistência a vida inteira, né? Em todos os âmbitos da nossa vida. Então, a real é que a gente foi nadar contra a corrente, né? Porque eu e minha irmã, a gente não nasceu em Ribeirão Preto. A gente nasceu em Monte Alto, que é uma cidade menor, ultraconservadora, católica. Então a gente também compactuava com as ideias de uma sociedade machista, conservadora, racista. E pra gente foi uma desconstrução, né? A gente saiu de Monte Alto, a gente começou a frequentar, militar, a gente conheceu movimentos sociais e
Então a gente saiu de um conforto, assim, né? E aí a gente foi nadar contra a corrente. E aí a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Então é chato, é cansativo, a gente treta, sabe? A gente se afastou de muita gente. A gente se afastou de muita gente, perdemos muitos amigos, infelizmente, assim. Eu falo infelizmente, só que também hoje em dia nem faz falta. Mas assim, a gente vê quem realmente são as pessoas, quem se incomoda com isso. Porque muita gente se incomoda, muita gente foi contra de ter uma noite feminina numa convenção. E por que se incomoda? Porque tá perdendo seu lugar numa convenção? E tipo, a convenção brasileira, a 18ª, ela foi uma convenção sensacional. Foi uma das melhores que eu já fui, porque eu vi muita mulher, eu vi muito negro, eu vi gente do Brasil inteiro. Sabe, foi no coração. Muito diverso. Foi no centro do Brasil. Então, saiu desse eixo São Paulo, Minas e Rio, que sempre é. E aí a gente viu pessoas de vários lugares, e isso eu achei sensacional. Nossa, eu até perdi o fio da meada da conversa. Resistência. Então, mas... E aí a gente... Só que a gente vê que ainda faltam muitos negros, ainda faltam muitos gays, ainda faltam muitos trans. Ainda falta abrir espaço pra essa galera, eu acho. Que nem a gente chegou e meteu o pé na porta, sabe? Porque realmente não tinha muito. E aí a gente acaba sendo a chata, sabe? Também. As pessoas às vezes falam, ai, vocês estão andando com a escola. Para as pessoas. São chatas, elas são difíceis, não dá pra conversar com elas. Mas não é, gente, né? Assim, a gente tá aqui pra conversar, a gente tá aqui pra trocar uma ideia. Pô, se não puder trocar uma ideia. E aí, sobre essa questão da resistência, né? Eu acho que a gente tá, sim, aberta a trocar uma ideia. A gente tá sempre aberta a discutir essas questões. Sabe, pra gente só passa do limite quando o que acontece vai além disso, quando já parte para uma agressão ou para uma opressão desnecessária e gratuita. Quando chega nesse momento, pra gente já ultrapassa esse momento de conversar. Então, pô, vamos apontar o que essa pessoa tá fazendo de errado. E muitas dessas pessoas não aceitam receber, entende? Não aceitam receber. Então, assim, acho que ainda falta muito das pessoas olharem no seu lugar de privilégio e entender que estamos todo mundo correndo para a mesma coisa, sabe? Tá todo mundo querendo ganhar o seu, fazer o seu, tá nesse lugar, tá vivendo de arte, porque é muito difícil viver de arte hoje em dia no Brasil, sabe? É um desafio e vai ficar cada vez mais difícil. Só vai resistir quem realmente resistiu até aqui. Sabe? E a pessoa tem que evoluir nessas questões. Realmente a gente não é uma minoria, a gente só é considerado assim, socialmente uma minoria, mas a gente não é, e a gente está ganhando voz. Eu acho que quem não está acompanhando esse movimento vai ficar para trás, sabe? E a gente, essa geração nossa, uma geração nova, essa geração que está com gás, sabe? O pessoal tem que escutar o que a gente tem para falar. Tem que escutar, porque é gente que já viveu muito, a gente já viveu muita opressão e não quer viver mais, sabe? Então acho que é isso, assim, é encarar, meter o pé e encarar. Eu acho que é faltar o espaço o tempo inteiro, faltar espaço, faltar voz. Eu acho que vai além de faltar espaço, assim, falta... Porque, de repente... A gente vê, por exemplo, tá tendo a noite feminina, a gente vê que tem poucas negras, tem poucas mulheres negras. Tipo, mulher negra realmente a escória, sabe? Já é mulher, já tem poucos privilégios, aí é negra, sofre racismo. E aí tem uma frase, né, que fala que a mulher negra ela é o termômetro da sociedade. E quando uma mulher negra evolui, todo mundo evolui junto com ela. Então, assim, ela não tá lá, muitas vezes, porque ela tá trabalhando na casa de alguém para fazer o dinheiro, porque ela realmente não tem oportunidade de estar lá. E aí,
pra mim, que sou branca, tá no farol é diferente do que pra uma mulher negra, que vai sofrer muito mais de estar lá, sabe, do que eu, assim. Então, eu não consigo mensurar, porque eu não vivo isso na pele, mas é muito difícil, né? Com certeza. Eu acho que essa falta da representatividade, essa falta de oportunidade deve ser uma... Não sei falar também, eu fico muito nessa, assim, não é uma coisa que eu vivo na pele, eu não sei mensurar também, porque eu mensuro mais, assim, da forma que a gente vive e como a gente já está inserida nessa rede, né, nessa movimentação. Eu vejo que não tem, falta muitas mulheres, né? Diferente de quando a gente vai fazer um projeto social numa periferia, por exemplo, quando a gente dá aula ou vai dar uma oficina, que ali já tem, que a maioria das crianças estão ali fazendo aula, jogando malabares, são negros, sabe? Mas eles nunca estão inseridos no lugar do protagonismo, né? É muito raro estar no palco, eles estarem no palco. Então, complicado, foda, nossa, deve ser... É cruel, né? Cruel, assim. Essa pergunta sempre Nossa, pega as pessoas. é difícil falar, né, do que a gente não vive, assim. Mas acho que é interessante, né? A gente tentar, por um momento, se colocar no lugar... Não, lógico. outro, né? Com certeza. Isso é um exercício, né? Assim, lógico. Não, é um exercício extremamente importante da gente se colocar sempre, né, no lugar do próximo, assim. E eu acho que é a falta do que... É o que tá faltando. É o que tá faltando, assim, na nossa sociedade, né? Poder olhar o próximo e sentir a simpatia. Gente, eu acho que oportunidade para todos, assim, de uma forma igual. Tirar da mente essa história de meritocracia, que isso já está mais que provado que não funciona, porque as oportunidades que eu tenho é diferente da oportunidade da mulher negra, né? Então, para mim, meritocracia não funciona, então isso seria a primeira coisa a ser derrubada, né? A gente fala no feminismo em equidade de gênero, então não seria as mulheres se sobreporem aos homens, mas de viver em equidade, em equilíbrio, né? Então, a nossa luta não é para que seja só eventos com mulheres. Não, a nossa luta é para que seja 50% homem, 50% mulher, dando oficina, apresentando, entende? Na produção, né? Eu acho que assim, esse seria o ideal, a meu ver, entende? Diferente do que todo mundo pensa, né? Que a gente quer que a raça masculina seja extinta, mas não é. Rola muito. Super. Eu acho que a nossa imagem já fala isso. A galera... Muita gente já veio falar pra mim, pra Tati, que se assusta com a nossa imagem. Eu acho que, assim, por ser gêmeas já causa, né? Alguma coisa, assim, né? A galera já acha muito legal ou muito estranho, não sei. Eu acho que... Mas a gente já é uma figura, assim, que e aí, não quando tá a gente- padronizado, né? Quando a gente se impõe, eu acho que gera um desconforto. E aí vem acompanhado disso. Porque a gente é mulher, eu sou lésbica, a Thaís é bissexual. Isso a gente não esconde de ninguém, sabe? E isso a gente trata com a maior naturalidade possível, pra isso ser natural, não ser algo diferente, né? E eu acho que tem gente que realmente não tá preparada e que se assusta. E que aí, tipo, sei lá, acha que vai perder o privilégio dela, acha que vai perder o lugar dela na cena, acha que vai perder alguma coisa, acaba gerando uma raiva. Ou acha que a gente vai incentivar as pessoas, né? A comprar alguma coisa. Então, o visual, a gente deixa pelo crescer, porque é uma questão nossa, uma questão pessoal, sou confortável com isso. Mas aí as pessoas já acham que a gente pode incentivar outras pessoas a fazer cabeça, tá implantando uma ideia, mas não é essa a questão. A gente está levando uma mensagem, né? Compra quem quer. Assim, reflete quem acha que precisa refletir sobre aquilo, né? A gente quer atingir de alguma forma,
Se a forma de atingir é assustar, provocar, sabe? Porque é engraçado, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a frequentar a convenção, que eu ainda não tinha esse posicionamento político, esse meu posicionamento, assim, eu era amiga de todo mundo. Todo mundo era meu amigo, todo mundo vinha trocar ideia comigo, todo mundo vinha conversar, sabe? E aí, depois que eu comecei a minha luta, a impor o que eu achava certo e tal, de repente eu viro chata, aí tem gente que vira cara com a gente. Muitas pessoas. Então eu acho que é muito esse lance da gente se impor mesmo pro que a gente quer. Eu acho que tem gente que se incomoda. Olha, medo. Não na situação do espetáculo, né? Medo não, mas já tiveram alguns voluntários que refletiram muito, assim, que saíram atordoados. Nossa, vocês me fizeram realmente refletir sobre essa questão, tudo mais, e transtornados, assim. A gente teve um voluntário que saiu transtornado, assim, da cena, não conseguiu nem se despedir da gente direito, assim, super reflexivo sobre o que aconteceu, sabe? Isso já aconteceu. Assustados acontecem quando vê o facão, né? Eu não sei se falta confiança por ser mulher ali fazendo aquilo, mas eles ficam muito assustados. Isso é real. Agora, assim, assustados com a gente, eu acho que a gente tem uma construção de espetáculo, assim, principalmente cola shows, que a gente começa de uma forma muito tranquila e vai crescendo esse espetáculo até o momento que a gente trabalha com esse estado, né? Que a gente tem essas quebras, que aí a gente joga informação e tudo mais. Eu acho que eles já entram mais... Eles já entram sabendo o que vai acontecer no jogo, na comédia, dando risada, né? Então acho que eles já não esperam nada de ruim acontecer. Eu acho que quando é assim as pessoas nem vêm falar com a gente. O medo é tão grande que nem chega. Nem vem. Eu acho que não é nem medo. Eu acho que não concorda mesmo, assim, com a forma que a gente trata do assunto, talvez. Eu não acho que eu sou agressiva. Uma galera já falou que a gente é agressiva. Eu não acho que eu sou. Pô. Porque geralmente quando a gente vai falar alguma coisa ou rebater alguma coisa, aí os caras já começam, calma, não, mas calma. E, tipo, a gente só tá falando, a gente só tá expondo a nossa ideia, assim, tipo... É porque o feminismo já foi para um lugar pejorativo, né? Já foi para esse lugar pejorativo, então já trata, quem não concorda já trata a gente dessa forma. Eu só teve uma vez que eu vi que o cara ficou com medo, que foi, eu não vou falar quem é, eu vou falar mais ou menos por cima o que aconteceu. Rolou um fato com um cara numa convenção, que ele estava completamente equivocado com a maneira que ele estava ensinando uma coisa. E aí as meninas não gostaram do que aconteceu, vieram falar com a gente. E aí a gente cobrou, aí depois a gente foi conversar com o cara, tal, a gente conversou, e aí eu e minha irmã a gente cobrou dele uma retratação com a galera da convenção, não só com as meninas, mas com todo mundo, porque o que ocorreu não foi só com mulher, ocorreu com homem também, isso que aconteceu. E aí a gente foi cobrar esse posicionamento dele. E aí, tipo, foi 15 meninas, assim, indo em direção ao cara. Aí eu vi o cara com medo. Mas a gente, tipo, só paramos do lado dele e cobramos uma retratação do que ele tinha feito. E aí ele foi lá, conversou, tal, e terminou tudo bem. Mas acho que foi um momento que eu vi um cara com medo. Eu queria falar para as minas que estão aí, até para os caras, para todo mundo para fazer, acreditar no que está fazendo. Se é com amor, se é com verdade, se você acredita, se joga, faz, encontra as pessoas certas para estar do seu lado, porque isso faz muita diferença. A gente agradece muito a companhia de Itacuja, que a gente aprendeu muito com eles.
O nosso trabalho ele deu uma guinada depois que a gente teve ele como parceiros. Então, arrume parceiros, tem muita gente legal, tem muita gente que você pode contar, sabe? E acreditar no que você vai fazer, no que você faz, que rola. E resistir, né? Resista sempre. E para quem ainda não está conseguindo acompanhar esse movimento, para sair da bolha deles, porque vai sair pra rua, vai ver o que está acontecendo, vai para uma comunidade, sabe? Vai para uma favela, vai ajudar sua mãe em casa, sua avó, sua tia, sua irmã, ver o que elas passam. E aí você vai sair da sua bolha, sabe? E aí você vai saber o que está acontecendo. É isso. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é a gente não esperar nada para conseguir fazer alguma coisa, né? Então a gente tem vontade de fazer, a gente luta para isso acontecer. A gente está vivendo tempos obscuros, que a gente não sabe o que está por vir, né? Tá tudo muito difícil e para continuar fazendo o que a gente ama, a gente tem que ser resistência, a gente tem que resistir. Então, assim, uma coisa que eu falei no começo da entrevista e que eu faço questão de falar agora é quando você for criar um trabalho, você perguntar para quem você está fazendo essa arte e para que você está fazendo essa arte. Né? Eu acho que essas duas perguntas já vai direcionar muito bem o caminho que você tem que seguir. E é resistência, porque não dá pra gente esperar nada do governo, não dá pra gente esperar nada de instituição. A gente precisa fazer pela sociedade que está precisando de informação, que está precisando se esclarecer, que está precisando de cultura, que está precisando de arte, está precisando rir. Então, vamos estar na rua, vamos estar ocupando esses espaços públicos, não vamos esperar estar dentro de teatro, não vamos esperar estar dentro de instituição, não vamos esperar o edital aparecer, vamos fazer, porque se hoje está falando, a gente não sabe como é que vai estar o ano que vem, então só quem vai resistir é quem está fazendo dessa forma, assim, na resistência e na vontade. Então, acho que é isso que eu quero falar. Façam e lutem. E a gente tem que estar junto. Não adianta criar as panelinhas, né? A gente tem que estar todo mundo junto, porque aí quem vai sofrer o ano que vem é todo mundo. É lógico que a gente vai sofrer mais, porque já sofre. Mas aí a gente tem que estar junto, porque aí um fortalece o outro e eu com os meus privilégios, o que eu posso fazer por uma mulher negra, o que eu posso fazer por uma mulher trans. Então eu tenho que saber dos meus privilégios, saber como eu posso usar ele para ajudar as outras pessoas. Então a gente tem que estar junto também. Nossa, eu até choro. Eu me emociono também. A gente, desde quando a gente começou, que a gente conheceu a Fran e o Douglas, que a gente conheceu o trabalho deles primeiro, né? E aí eles já viraram uma referência pra gente. E quando a gente apresentou o Cola Shows a primeira vez, eles estavam lá. Que foi num festival em Alfenas. E por acaso eles estavam lá? Para apresentar no mesmo festival. E assim, o espetáculo não tinha... Foi a primeira vez que a gente apresentou na nossa vida, né? E aí eu lembro da Fran vindo trocar ideia com a gente, super generosa. Fortalecendo o que a gente estava fazendo. E falando, não, acredita e vai, e faz. E aí a gente continuou, e aí a gente foi só se fortalecendo e se conhecendo mais. E esse espaço eu sei que é fruto de muita luta deles. A gente também sofre porque a gente tem um espaço lá em Ribeirão Preto. A gente sabe qual que é a dificuldade de manter um espaço cultural hoje em dia, né? Sem apoio, sem patrocínio, na luta, na raça. E é resistência estar nesses lugares. Então, assim, para mim, é um exemplo de resistência, essa família e o que eles construíram até hoje. E estando junto com muita gente, né? Incentivando muitas outras pessoas. É engraçado porque eles assistiram esse primeiro espetáculo, essa primeira vez que a gente apresentou. Depois, num outro momento, eles assistiram de novo.
E a Fran de novo deu os feedbacks dela e foi incrível. E depois no terceiro momento eles viram a gente já depois da direção, depois de um trabalho fortalecido, assim, bem construído. E foi muito legal ver a reação deles, assim. Então, pra gente já é uma relação, assim, de... eu não sei, já existe essa relação. Já tinha né? uma relação deles serem nossa referência e desse lugar da gente... qual que é a palavra? Admirar muito eles, né? Dessa admiração. E hoje a gente é muito amigo, a gente trabalha juntas, né? A Fran foi fundamental no Encontro de Mulheres, ela estava junto quando surgiu a ideia. Quando fortaleceu muito, incentivou muito a gente, eu tenho uma admiração enorme por aquela mulher. E eu acho que só reflete no trabalho dela, assim, essa força, essa resistência, e esse espaço é fruto disso tudo. Esse espaço é incrível, eu me senti muito bem apresentando aqui, sempre me sinto. Vim poucas vezes pra cá, quero voltar a vir mais, preciso estar mais junto, sei dessa necessidade de fortalecer esses espaços, então eu quero estar mais junto. E é isso, esse espaço é um exemplo, assim. Ter um espaço cultural dentro de uma periferia não é fácil. E o trabalho que eles fazem, assim, aqui, de formação de público, é admirável. Admirável. Legal, para terminar, agora cada uma de vocês fala qual é o pior defeito da outra. Putz! Sério? Não, é brincadeira. Ô louco! Já tava listando. Eu tinha, né? Difícil de escolher. Ela puxou o caderninho ali de dentro. Muito obrigado. Ai, massa, Valeu. gente, que legal. Desculpa aí o nervosismo. Imagina, ô louco, muito massa falar sobre isso, gente. Bom dar essa oportunidade da gente se colocar dessa forma também, né? Porque é real essa imagem que a galera tem da gente. De achar que é isso, que a gente não tá aberto pra conversar, que a gente não tá aberto pra trocar, mas é muito pelo contrário, a gente tá aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que, inclusive, o problema do mundo é esse, é a falta de diálogo, né? Falta das pessoas se olharem e trocar uma ideia. Também acho que como a gente se impõe, eu acho que quando eles vêm conversar com a gente, eles já chegam de uma forma agressiva também. Isso já aconteceu muitas vezes. Às vezes de postar alguma coisa no Facebook e aí o cara já vinha assim, rebate né? já de uma forma agressiva, sabe? Não é assim, a gente quer conversar, a gente quer trocar ideia. E é uma sensação recíproca, né? Porque eles também, acredito que pra eles também é dessa forma. Pra eles, alguma maneira que a gente fala ou alguma coisa que a gente fala acaba soando agressivo. Então, assim, eu acho que só trocando ideia mesmo, só conversando, internet, pô. né, que você não tem base Não nenhuma. tem. Nossa, a internet é pior ainda. Entonação, essas coisas, né? Nada a ver. Né? Mas é isso aí, são os ânimos das coisas, né? A gente tá vivendo num momento bem delicado, tudo à flor da pele, assim, tudo gera discussão, então a gente também tem que tomar cuidado com isso, né, meu? Tem que tomar cuidado de não reproduzir essa violência no discurso também, né? Porque isso só afasta. É difícil, mas a gente tá na tentativa. Muito obrigado.